que o nosso querido Mestre Jesus se faça presente junto a nós, nesse ambiente totalmente harmonizado pela espiritualidade, que cada um de nós possamos receber os benefícios, os fluidos necessários que aqui viemos buscar, que a espiritualidade amiga, cada vez mais com a nossa presença, possa estender a cada um de nós aquilo que seja necessário, de nosso merecimento principalmente. Aos amigos que estão acompanhando pela página, o nosso boa noite também, deixando o nosso abraço. Que a paz de Jesus esteja presente em cada lar, em cada ambiente ao qual você se encontra, para que nesses instantes de comunhão com o Cristo, estejamos com o nosso coração aberto, totalmente receptivo, para que o melhor aconteça. Deixando momentaneamente as nossas preocupações de lado e rogando a Jesus, o nosso querido Mestre, que o nosso companheiro Edgar seja totalmente iluminado na sua fala e que nos traga a mensagem que se propôs, que certamente será muito edificante a cada um de nós. Que a paz de Jesus se faça presente hoje e sempre em nossos corações, em nossos pensamentos e sentimentos. Que assim seja. Então, Edgar é um companheiro nosso de trabalho de longa data, de Getulina, trabalhador também da casa e de outras atividades pertinentes à doutrina, palestrante também. Percorre também várias cidades aí, na divulgação da doutrina, levando a palavra de Jesus aí do Evangelho. Então, uma grande alegria recebê-lo, juntamente com a sua esposa Carmen, ao qual nós estamos, mais uma vez, muito satisfeitos. E certamente será uma noite de muito aprendizado, pela capacidade e pela mensagem que traz para nós, e que possamos absorver da melhor maneira possível isso aí, e deixarmos totalmente fortalecidos internamente, e olhar lá na frente, no horizonte, e ver Jesus nos chamando cada vez mais. Siga-me, e vamos com o Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu ver aqui, Edgar. Maravilha? Maravilha. Boa noite a todos. Boa noite. Nossa, que bacana. Pessoal aqui realmente, né? De vez em quando a gente chega num centro assim, boa noite, né? Eu até pergunto, a janta foi fraca hoje, né? Mas Otavinho e demais companheiros daqui de Pongaí, é uma satisfação enorme estar aqui. Eu me sinto como um membro dessa casa. Cada vez que vocês abrem essa porta para mim, é uma oportunidade, né, de eu angariar aquelas gravatas, né, igual eu conto sempre para vocês, que no fim a gente vai poder estar analisando essa parte. A USE, ela determinou para a gente, ela sugeriu para a gente que no ciclo de palestras a gente utilizasse o capítulo de número 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo assim que a maioria das pessoas conhecem, né? É um capítulo que às vezes ele é mal compreendido, mal entendido. Eu já vi vários espíritas assim, tecer alguns comentários que a gente na hora a gente fala, poxa vida, né? Na realidade não é bem isso que o mestre quis. E eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês hoje, não no sentido histórico da parábola, mas no sentido filosófico, né? Pegando uns detalhes, umas nuances, uns pequenos detalhes que tem nessa passagem que muitas vezes a gente só consegue perceber lendo e relendo e ouvindo outras palestras, né? Então, eu não gosto de ler, até porque eu tenho uma dificuldade muito grande, né? A mão, o braço já ficou curto, né? E eu não gosto, sou meio avesso a óculos, então, mas eu vou tentar ler para vocês uma parte. Em uma oportunidade, um mancebo, um jovem, né? Chegou até o Mestre Jesus e perguntou para ele, né? Mestre, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? E aí Jesus até pergunta para ele, por que chama-me de bom? Bom é Deus, né? Aí Jesus dá a seguinte orientação: siga o que está nos mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não usará o nome, enfim. Elenca uma série de atividades que ele deve fazer para que ele consiga atingir os páramos mais evoluídos. E ele vira para Jesus e fala assim, mestre, mas desde jovem eu já sigo esses
mandamentos. E aí Jesus pergunta para ele: se queres ser perfeito, se queres seguir-me, vai, vende tudo que você tem, doa aos pobres e siga-me. E aí ele fica de cabeça baixa, triste, e vai embora, porque ele era uma pessoa que tinha muitos bens. Então, a primeira interpretação, depois tem a questão do camelo, passar, eu não vou entrar nessa parte, né? Mas a primeira interpretação que erroneamente se tem, né, em várias doutrinas, não só na espírita, é que ser rico é pecado. Ser rico é uma prova difícil para que possa atingir uma evolução razoável numa encarnação. E, na verdade, Jesus não quis dizer isso. Ele não quis dizer isso. Na verdade, ele só falou para aquele jovem mancebo vender tudo e seguir, porque, na realidade, ele estava excessivamente preso aos bens materiais. A grande lição, que na verdade mamão, né, significa dinheiro, posses, riquezas, bens materiais, a grande lição dessa passagem é de como a gente vai lidar com os bens materiais. Essa que é a grande reflexão que eu gostaria de fazer com vocês hoje. E nós, que somos da doutrina espírita, nós temos assim um manancial enorme de exemplos que nós podemos dar para que a gente saiba lidar com esse tipo de coisa. Mas precisamos ter cuidado. Eu estou vendo que tem muitas pessoas aqui que não assistiram a última apresentação que eu tive aqui, né? A última reflexão. Então eu vou me permitir contar um caso verídico que aconteceu comigo na década de 90. E eu sou filho de espíritas. Meu pai espírita, os dois desencarnados, né? Mamãe espírita também. E eu, na década de 90, eu estava na cidade de São José do Rio Preto, trabalhava na CPFL. E um dia, um amigo, minha esposa morava em Getulino, dava aula em Getulino, eu já tinha as duas meninas, né? E um dia um amigo, companheiro de república ali, né, que a gente dividiu um apartamento, uma casa, ele chegou para mim e falou: Edgar, vamos ao centro espírita aqui, próximo? Eu olhei para ele e falei: mas você, ele chama-se João, né? Eu falei: João, mas você, que é filho de um congregado mariano, o pai dele tinha fundado a congregação mariana de uma cidade próxima. Eu falei: mas você me chamar para ir assistir uma palestra espírita? Ele falou: não, Edgar, é uma palestra espetacular. É um médico que vai fazer hoje, ele é um cara bacana. Eu falei: deixa eu ver o tema. Ele pegou, estava com... Na época não tinha internet, não tinha, né, redes sociais, ele estava com um papelzinho pequenininho. E eu olhei, estava lá: materialidade e espiritualidade. Joguei assim, né, brincando. Falei: tá aí, rapaz. É um tema que eu estou cansado de saber. Eu sei até as vírgulas desse capítulo que fala sobre isso aí. Eu não preciso ouvir isso aí. Vai soar de novo com uma mesmice. Eu não vou. Aí ele falou: Edgar, vamos então só para me acompanhar. Bom, se é só para te acompanhar, vamos. E aí fomos. Era mais ou menos 1991. O presidente do Brasil na época era o Fernando Collor de Mello. E a ministra, para não errar, né, Carminha, na outra vez eu falei ministra da Educação. É a ministra da Economia. Ministra da Economia era a doutora Zélia Cardoso de Mello, que hoje está em Portugal, lá tal, né? Mas tudo bem. Aí chegamos ao centro, era mais ou menos umas 7:45, eu sentei, era desse jeito assim, né? A câmera não está pegando, nossos amigos internatos não estão conseguindo enxergar, mas são cadeiras que antigamente se usavam nos cinemas. Eu tenho quase certeza que essas também, né, foram doadas, né, Otavinho? Eram cadeiras que se utilizavam no cinema. Então, quando a gente levanta, ela tufe, né? E pertinho uma da outra. E nós sentamos na terceira fileira, mais ou menos onde vocês estão aí, ó. Sentamos ali e ficamos esperando. E o centro foi enchendo. Aí dá 8 horas, nada. Dá 8:05, nada. 8:10 e o palestrante não chega.
Nessa hora, a gente que trabalha na doutrina, a gente já começa a perceber aquela movimentação nos bastidores lá, né? Não, hoje não. Hoje eu não estou preparado. Fala você. Não, hoje não. Ó, fala para o Tavinho. Né? Um tentando passar a bola para o outro para poder cobrir lá a lacuna do palestrante. Né? E aí quando chega 8h15 entra o palestrante, né? Ofegante e tal. E fala, olha gente, vocês me desculpem. Quem saiu um pouco mais tarde de casa como eu e teve que atravessar o centro da cidade, sabe o que eu passei. Entrou alguns minutos atrás um break, não sei como é que chama isso, mas aquele plantão da Globo. Quando entra, gente, o plantão, desde a época do Fernando Collor, né? Quando entra o plantão da Globo é só desgraça, só notícia ruim. Pronto, você já pode... só bucha. E aí ele continua. Quem entrou e ouviu o plantão da Globo, percebeu a ministra, né, dando uma notícia que foi editado um segundo plano. E eu ali, na terceira fileira, completamente espiritualizado. Igual eu falei para você, seu filho de espírito estava ali. Terceira fileira. Quando ele falou isso, eu falei, não acredito. Já na hora começou a subir aquele frio na espinha, assim. E ele continuou. E a ministra falou que, né, até a meia-noite os caixas automáticos estão funcionando para saques até um certo valor, né? E onde eu estava passando para vir ao centro, estava um inferno. Não andava, o centro está todo entupido aqui na cidade de São José do Rio Preto. E eu ali, completamente paralisado. Por que eu estou contando essa história? Porque o espírita, dentro de uma casa espírita, ouvindo uma palestra que fala sobre materialidade e espiritualidade, estava ali, verde, de pensar que, mais uma vez, tinham colocado a mão na minha poupancinha pequena, que naquela época não é pouquinha, agora é menor ainda, mas naquela época, né? E aí ele pegou e começou a palestra. E falou, né? Eu tive dificuldade de passar lá, mas agora estou aqui, vamos lá. E começou a fazer a palestra. E aí, gente, olha que começou. Olha que fenômeno que começou a ocorrer no centro. O pessoal lá do fundão, né? O pessoal do fundão começou devagarzinho a levantar e sair. Eu da terceira fileira ali, pensando que eu, né, ia lá com o meu cartãozinho, tirar o dinheiro pelo menos para comer o meu miojo da semana. Mas eu ficava pensando nessas cadeiras, né? Você tem que sair assim, ó. E aí você puxa o cabelo da pessoa da frente, você pisa no pé do lado. E olhava para um lado, 10 pessoas para um lado. Olhava para o outro, 11. Falava, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Dá vontade de voar, né? Desdobrar. Se a gente puder desdobrar e cair lá dentro da cabine, estava feito. Mas eu continuei. Mas o pessoal do fundão foi saindo. Foi saindo. E aí, eu não saí porque timidez, por causa dessas dificuldades aí de locomoção, né, do local, e acabei ficando. E ele fez uma palestra maravilhosa. Usou o mesmo tema, né? Servir a Deus e a Mamão. Uma palestra que eu não esqueço até hoje. Quando ele estava próximo de acabar, a gente começou a perceber o refluxo. Aquele pessoal que saiu do fundão e uns da frente começaram a voltar. E era assim, gente, eu não sei se eu vou conseguir imitar, mas antigamente ainda tinha enterro, que o pessoal acompanhava o feto. Hoje normalmente é só carro, né? Mas parecia o pessoal vindo no enterro, assim, ó. Não olhava nem para o lado. Entrava, sentava, cabeça baixa, aquela cara completamente desolada. Eu, olhando assim, que a gente dava aquela olhada dos lados, assim, né? E eu tive a impressão que o cara tinha ido, chegado lá, tentado tirar e tinha acabado o dinheiro. Mas não é. E aí voltou aquele pessoal com aquela cara de bolacha lá e tal. E aí o palestrante terminou e falou, gente, vocês me desculpem,
não pode mentir no centro, em lugar nenhum, mas não pode mentir nem no centro. Mas eu quis fazer um teste com vocês, para mostrar que normalmente nós que batemos no peito, nós espíritas, e falamos, eu sou espiritualizado, eu dou preferência às grandezas espirituais em detrimento às materiais. Eu quis fazer um teste e vocês viram o que aconteceu. Metade da casa foi embora. Não tem nenhum plano. Quem chegou lá, os caixas tudo aberto, tudo abarrotado de dinheiro, nem fila, nem nada. E aquilo ficou gravado na minha mente. Até hoje eu lembro disso aí, da vergonha que eu passei. Então, na verdade, não quer dizer servir a Deus a mamão, não quer dizer você vender tudo, jogar tudo fora, queimar dinheiro, nada disso. É o uso que a gente dá aos nossos bens materiais, que são bens passageiros, mas são fortemente influenciados na nossa vida. Nós temos que ter, né, as nossas comodidades, uma casa aconchegante, né, alguns fatores lá dentro que nos ajudam, o nosso conforto, um ar, né, enfim. Só que nós não podemos ficar refém daquilo. Refém daquilo. Tem uma passagem, essa é uma passagem muito forte, assim, eu costumo contar, porque é uma passagem verídica que aconteceu com o Chico Xavier. Um dia o Chico Xavier estava terminando o trabalho lá em Pedro Leopoldo. Não, já estava em Uberaba. Estava terminando o trabalho, era madrugada, porque vocês lembram, né? O Chico psicografava até altas horas da manhã. E ele estava lá, terminando, com as mãos cansadas, o pessoal da turma dele, todo cansado. E aí, nessa hora, para um carrão importado, desce uma pessoa lá, toda imponente, toda altiva, Senhor Chico Xavier. E contrastando com todo aquele orgulho, aquela imponência, né, daquele cara, daquela pessoa, o Chico, pois não, com a humildade do Chico, né? Seu Chico Xavier, eu preciso que o senhor receba uma carta de meu filho que acabou de desencarnar, que acabou de morrer. Aí o Chico, com aquela humildade, né, baixou a cabeça e falou, olha, na verdade, eu sou apenas uma secretária que atende o telefone. O telefone só toca de lá para cá. Eu atendo, escuto a mensagem e escrevo. Não é assim. Ele ficou quieto, né, o homem, abriu o paletó, tirou aquela canetona Montblanc, né, jogou lá em cima da mesa, junto com um talão de cheque lá, Prime, aquelas contas top. Eu acho que o senhor não entendeu. Eu quero saber quanto o senhor quer para escrever uma carta do meu filho que está na espiritualidade. Nessa hora, o Chico, que tinha um pouco mais de 1,60 m, né, franzininho, filosoficamente, né, ele virou um homem grande. E quem assumiu a situação foi Emmanuel. E o Emmanuel fala olhando nos olhos desse senhor. Eu acho que o senhor não entendeu. Aqui, dentro dessa casa, e em qualquer lugar do mundo, os bens materiais, o dinheiro, não tem significado nenhum. Jamais o senhor poderá obter uma mensagem do além através de uma forçação de barra utilizando o teu dinheiro. E falo mais. Aí, nossa, Emmanuel, realmente, né? O Emmanuel é ainda, né? Falam que já está reencarnado, mas ele era muito incisivo. Falou, esse garoto, esse jovem que o senhor deseja receber essa mensagem, ele foi vítima de uma educação completamente errada. Em nenhum momento da vida dele, o senhor deu uma educação religiosa, seja qual ela for, moral cristã, nunca. Pai ausente, cobranças materiais,
Toda vez que ele tinha um problema, vamos lá no shopping, que o papai compra um iPhone, um iPad, né? E digo mais, o outro filho teu, que também está desencarnado, também foi vítima da mesma viciação desse primeiro. Se estatelou numa moto a quase 200 por hora. Justamente por causa dessa preponderância dos bens materiais sobre os bens espirituais e morais. E ainda mais, estou sabendo aqui, olha, né, o Emmanuel, estou sabendo aqui que o senhor está processando o dono do caminhão na qual ele colidiu. Processando, sabendo que teu filho estava embriagado, sob efeito de entorpecentes, né? O homem pegou a Mont Blanc, botou o talão de cheque, entrou no carro importado e foi embora. Não se sabe até hoje qual que foi o desfecho da história. Então, a gente percebe que a utilização dos bens materiais, ela tem que ser feita com critério. São bens efêmeros, eles acabam. E no nosso plano reencarnatório, todos nós fizemos um plano reencarnatório. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, a gente pega lá o livro Missionários da Luz. Missionários da Luz. Missionários da Luz é um livro extremamente didático que dá, assim, parcela por parcela, etapa por etapa, como que se processa os momentos que antecedem o nosso reencarne. Onde a gente vai lá, de uma maneira simbólica, fazemos o nosso contrato, aceitamos as condições acordadas de maneira, né, de ambas as partes, com a espiritualidade, e depois nós reencarnamos para atender aquilo lá. E se a gente pegar o nosso plano reencarnatório de qualquer um, de nós aqui, de uma pessoa que está encarcerada, não tem nenhum ponto negativo. Ninguém vem na Terra destinado a ser ruim, a fazer coisas ruins. Isso é uma coisa que depende do livre-arbítrio de cada um, né, das nossas. E normalmente, se a gente pegar essas coisas ruins, esses desvios de trajetória, vocês podem perceber que a materialidade está presente, né? O egoísmo, o orgulho estão presentes. E aí o que acontece? A vida, ela começa a corrigir, né? A vida começa a dar alguns tapinhas no sentido figurativo, né? Alguns toques na gente, para a gente perceber que nós estamos fugindo da trajetória. E normalmente esses estímulos, né, para que a gente volte aos trilhos, é através de um elemento pedagógico, como diz o Haroldo, né, que é a dor. A gente começa a sofrer um monte de situações. E normalmente ela tende a aumentar, não no sentido de castigo, mas no sentido de que a gente volte para os trilhos. E ela vai aumentando, até que chega uma hora que se torna insuportável. Tem uma história interessante também, eu gosto de contar história, né? Vocês já perceberam. Tem uma história interessante que o Haroldo também conta, viu, Tavinho? Eu estou plagiando muito o Haroldo, né? Pessoal que é referência, eu falo para a minha mulher, ele é um pensador, é um analisador e um didata assim perfeito. E ele conta essa história, que ele é mineiro, né? E ele fala que um mineiro está lá, naquelas estradas de Minas tortuosa, né? E vai andando lá na Serra da Mantiqueira, com o carro, e de repente ele percebe que o combustível está acabando. E aí ele fica preocupado e começa, né, procurar um posto e vê um posto de gasolina e para, né? Chega lá para o cara, pode completar. E o cara está lá completando o tanque de gasolina dele e ele está ouvindo um cachorro uivando. Não sei se vocês já ouviram essa história. O cachorro uivando. E aqui está incomodando ele, né? O cara está enchendo o tanque lá, o cachorro está lá. Ele olha, tenta, né, localizar e não vê. Aí quando o cara vem para receber, para passar o cartãozinho, ele fala, rapaz, puxa vida, o que está acontecendo com esse cachorro que está uivando?
Ah, esse que está gemendo de dor? É esse aí mesmo. Ele está deitado em cima de um prego. Como é que é o negócio? Deitado em cima de um prego. Aí o mineiro fala assim, mas como? Deitado em cima do prego? É, deitado em cima do prego. Mas por que ele não levanta? É porque a dor que ele está sentindo agora, até agora, não é suficiente para ele fazer ele levantar. Por enquanto, a dor só faz com que ele uive. Quando eu ouvi essa história, eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou uivando? A impressão que eu tive é essa, porque a gente, nós seres humanos, a gente é acomodado. A gente fica, né? A dor está lá e a gente sabe que é para a gente voltar para o trilho, né? E a gente fica lá, né? E tocando mais para frente, e a dor vai aumentando. Eu sei que eu tenho que ir lá no centro, tomar um passe. Ah, mas hoje tá uns trovãozão lá para o lado de Pirajuí. Já pensou se chover, vai estragar minha chapinha, né? E os homens, vou tomar uma cervejinha que hoje está mais gostoso para cerveja, porque eu ouvi um cara de Getulina falando de mamão. Eu vou lá ouvir mamão, eu quero uma cerveja gelada, não é verdade? E a dor vai aumentando e a gente vai segurando até que um dia não dá mais. E aí a gente percebe, puxa vida, lá atrás, quando começou essa dorzinha, eu já tinha que ter ido, não é verdade? E é uma das coisas, se você esquecer de tudo que eu falei hoje, não se esqueça do cachorro deitado em cima do prego. Não se esqueça. Então, vou tomar uma aguinha aqui que está seco. Quando a gente fala de bens materiais, são coisas realmente necessárias. Nós precisamos. Nós não podemos ficar refém. Mas a mídia hoje, né, o conjunto de coisas que nos cercam são altamente incisivas no sentido de que eles falam assim, ó, o bom é você ficar em frente do monitor, em frente da TV, em frente, né, de alguma coisa que está passando, olhando aquilo lá, ouvindo o comercial e depois saindo dali e gastando, ou nem saindo dali. Pega lá, saca o celular e faz um pedido lá. Né? É essa que é a nossa tendência hoje. Né? Excessivamente. Eu vejo, por exemplo, eu tenho... Quantos anos nós temos de evangelização? Não, mas 30, é só entre eu e você, né? Vamos falar 15. Nós vamos pensar que a gente é muito velho. Mas vamos lá. 30 e poucos anos de evangelização. 30 e poucos anos. Na época, nós passamos por algumas dificuldades no começo. Tinha molecada que subia nas paredes. Ainda mais aqui, onde tem grade, assim, ó. Para ter moleque pendurado ali é facinho, não era? Era desse jeito. Hoje não. Eles estão mais comedidos, né? Por incrível que pareça, eles estão mais comedidos. Mas de vez em quando a gente vê um burburinho, né? A gente vê aquela turminha cercando um e tal, e a gente vai lá e olha, o que é? O moleque tá lá com o X, não sei o que lá, o Moto X, Moto Z, de vez em quando aqui é da maçãzinha. Na maçãzinha. Não sou contra, não. Eu mexo com informática, eu trabalho com isso. Nós não podemos ficar refém disso. Nem deixar os nossos filhos. Ah, mamãe está ocupada. Vai assistir a Peppa um pouco. E lá fica a Peppa, não é verdade? Fica a Peppa. Porque, né, dá aquela tranquilidade, você pode ficar sossegado lá e está lá a Peppa, né, ouvindo lá e tal. O Mário Sérgio Cortella, ele nos adverte. Ele faz uma advertência grave. Brincando, mas grave. Ele fala o seguinte: o mundo está sofrendo um processo de despamonização, né? A gente olha, o que é despamonização? Será que é uma coisa que estão descobrindo agora, né? Na verdade, ele dá o exemplo de como a gente fazia pamonha, não é verdade? Tem um monte de gente aqui que eu estou vendo aqui. Como que a gente fazia pamonha, né? Chegava no fim de semana, família inteira, assim, juntava os maridos, as mulheres, as vós, as tias, aquela família, tudo reunida. Chegava lá, de acordo com as especificidades de cada um, dos talentos de cada um, né? Eu vou colher milho,
eu vou costurar saquinho, eu vou brincar, as criançadas, eu vou brincar com os cabelinhos. Então ficava, né, aquela turma. E tinha o pessoal que sofria mais que ela, ó, aquele pessoal que ralava, né? Você lembra como é que era o ralo? Era uma lata, né, que a gente chama de folha de Flandres, né? Uma lata galvanizada que um cara pegava e batia um monte de prego. E ficava. E se o milho escapava? Ralava o dedo, né? E dava uma temperada na pamonha. Dava uma temperada. Mas o que acontecia? Quando chegava mais ou menos, né, lá para as 4 horas da tarde, 4 horas, 5 horas da tarde, né, depois o pessoal ficava lá, aquele fogão lá, saía as pamonhas. E aí a gente ia comer a pamonha. Qual que era o sentido daquela reunião toda? Encher a barrigona? Sentar debaixo de uma árvore, sentar na frente de um ar-condicionado, roncar, babar. Nós espírita, como é que chama? Desdobrar, né? Nem sei se dá para desdobrar com a barriga cheia de pamonha, né? Você vai parar no umbral. Você vai desdobrar lá no umbral, na verdade. Mas o sentido era o quê? Conversar. Olhar, unir, olhar olho no olho, né? Hoje está acabando isso. Não que eu quero, né? Tem gente que fala assim, eu queria que voltasse naquela época. Eu não quero que volte naquela época. Mas tem coisa que tinha naquela época que nós não podemos deixar, né, que se perca. Esse contato humano, eu falo para a criançada do centro, é bom o celular, é bom, é legal, tudo mais. O contato humano, o olho no olho, o cheiro, o abraço, não pode se perder. Eu estava falando lá em Promissão outro dia, no tempo das brincadeiras dançantes, né, Otavinha? Vocês aqui também, com certeza, tiveram. A gente ia dançar com a pessoa, né? Quando a gente dançava, o coração de um sentia o coração do outro. Era verdade isso. Os jovens nem acreditam. Outro dia eu perguntei assim, vocês sabem o que é tábua? Perguntei para o jovem, você sabe o que é tábua? Professor, é aquele negócio que o nego, né, leva lá para fazer porta e tal. Né? Na realidade, tábua é quando a gente ia tirar uma pessoa para dançar, ela fazia até uma careta assim, né? Deus me livre de dançar com você. Deus me livre. Né? Mas era um tempo que a gente dançava mesmo na pureza, ou não, alguns não eram tão puros assim, mas as emoções eram, o coração é uma área onde o volume, né, de ondas magnéticas, vamos colocar assim, é muito intenso. Então a gente sentia, né? Um sentia o coração do outro. Então nós não podemos deixar que se perca esse tipo de coisa, né? Educação moral, educação religiosa é uma coisa muito importante. E uma coisa que eu queria, deixa eu ver como é que eu estou, beleza, alertar, e eu sempre faço, é aquele perigo da gente negociar com Deus. Tem gente que é doido para negociar com Deus, né? Mas negociar naquele jeitão, assim, meio malandro, não é verdade? Não adianta, não adianta. Tem uma historinha também, que o cara tentando negociar com Deus, ele chega para ele e fala, isso aí já, a maioria das pessoas já ouviram, ele fala assim, ô Deus, posso perguntar um negócio para você? Né, meio mineiro também, acho que eu estou pegando esse timbre mineiro. Obrigado, viu? Estou precisando mesmo. Obrigado. Ô Deus, você pode me responder uma perguntinha? Sim, meu filho, posso. Ô Deus, o que é 1 milhão de anos para você? É um instante. Ah, é? E o que é 1 milhão de dólares para você? Deus fala assim, é 1 centavo. Aí o cara malandro fala assim, ô Deus, tem jeito de eu arrumar 1 centavo para mim? Aí Deus fala assim, claro, arrumo sim, espera só um instante. Então não tente negociar. Não tente negociar com Deus. Nesses termos, né? Podemos negociar com oração, com caridade real, mas... E uma outra coisa, gente, que eu gosto também de frisar, nessa questão da materialidade,
é a dificuldade que nós temos de tomar as nossas decisões. Eu não vou contar aqui, porque eu já contei da outra vez do regime, né? Alguém falou, a mulherada lá falou que você ficou falando do regime lá e tal, né? Eu não vou falar do regime, estou brincando. Mas nós precisamos vencer as nossas limitações no sentido de agir. De agir. Esse mesmo cara aí que falou com Deus, quando ele desencarnou, ele foi lá do outro lado assim, ó, e ele se deu em conta que ele estava em cima do muro. Olha lá, no murão, né? E aí, de um lado do muro estava um umbral, né? Aquele monte de gente lá no umbral, assim, só olhando de braço cruzado, olhando lá o desencarnado lá em cima do muro, e ele lá parado. E do outro lado, lugar mais bonito, mais claro assim, o pessoal do nosso lar, né, Carminha? Vem pra cá, vem pra cá. E o cara, um monte de gente lá no umbral, com o braço fechado assim, não falava nada. E um filósofo olhando, sempre tem um filósofo na história, né? E o filósofo lá olhando e não entendia nada. Como? Pessoal do nosso lar, que é um lugar transitório, mas muito melhor do que o umbral, pedindo, clamando para que ele vá para lá, faça a opção de ir para lá. Por que esse pessoal do umbral está tudo assim de braço cruzado? O filósofo fala assim, eu vou conversar com... Geralmente no umbral tem um chefão, né? Todo lugar tem um chefão. Um cara que é um cara inteligente, moralmente negativo, mas, né, um arquiteto do mal, assim. Chegou para o chefão do umbral e falou assim, não estou entendendo, né, o cara lá que quis negociar com Deus, lá, aquele negócio dos, né, 1 centavo lá e tal. E todo mundo clamando para ele ir para o nosso lar e ele parado em cima do muro e vocês quietos aí. E o cara falou assim, por que nós estamos quietos? Porque quem está em cima do muro já é o nosso território. Quem está em cima do muro já está no nosso território. Então, eu conto isso assim porque quem está vacilando, quem está assim, meio sem saber o norte, já está com meio pé no umbral. Mas dá tempo, né? Depende de cada um de nós. E a vida, gente, sempre nos oferece oportunidade para a gente mudar de lado, para a gente voltar aos trilhos, sempre. É que às vezes a gente não percebe. Lembra daquela historinha? Minha mulher vai ter vontade de sair. Carminha, fica à vontade. Ela fala para mim lá em casa, fala, bem, eu não aguento mais essa história. Então, querida, fica à vontade. É da gravata. Tem gente também que já ouviu aqui, fica à vontade, pode dar uma voltinha, tomar uma água, mas é muito didático, eu sou obrigado a contar. E é do antepassado, um turco, vocês já perceberam, né? Vou ficar aqui de lado para a câmera, pode perceber, né? Meu avô é nascido lá na Síria, perto de Damasco, uma localidade chamada Miun, né? Pena, né? A Síria, um país maravilhoso, por causa dessa preponderância do mamon lá e do mundo inteiro, querendo se apossar lá dos bens, estão destruindo um país maravilhoso. Mas esse turco, antepassado meu, ele estava lá naquela região e por acaso ele era mascate. Vocês não lembram nem um turco que é mascate, né? Há uns 40, 50 anos. Né? Não é turco, na verdade, é árabe, né? No fim a gente falava tudo turco, né? E como é que eram os turcos daquela época, o mascate? Normalmente era uma malona assim, era dura. Até hoje eu não sei se era madeira, se era, eu não sei, um negócio duro assim, né? Com as fitas assim. O fato era o seguinte, tudo que você pedia para o turco tinha dentro daquela mala. Tudo. É impossível, velho. Falar assim, eu vou fazer um teste com esse turco aí. Turco, claro que eu não vou pedir um iPad lá, né? Eu estou falando daquela época lá. Mas você chegava assim, turco, vamos pegar meia de seda para a senhora, né? Mas vamos pegar uma cor bem, uma meia. Eu não imagino nenhuma de vocês usando uma meia de seda roxa. Mas vamos, né? Ô, turco, você tem meia de seda roxa aí? Um momento, ele falava. Ia lá e abria, ele não deixava você ver, não. Ele abria assim, olhava assim, e tirava assim, de repente,
saía aquela meia de seda roxa. É brincadeira. Ô Turco, você tem aí pedra de isqueiro? Os jovens não sabem. Muita gente não sabe o que é pedra de isqueiro. Nós, né, numa certa época, que usamos binga, eu fumei, né, parei já há muitos anos, fumei um tempinho, mas tinha um negócio que chamava binga, né, e tinha pedra de isqueiro, você riscava assim, tsk, 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 né, e acendia, parecia uma lamparina. Aquele, né? Ô, Turco, você tem pedra de isqueiro? Ele não fala pedra, é bedra, né? Bedra de isqueiro? Bedra? Ia lá e tirava, era aquela uma que tinha assim, ó. Você rodava, tinha um buraquinho assim, ele virava, caía, né? Tinha tudo. Bom, vamos lá na história. E esse turco, ligado às coisas materiais, ligado a mamon, ligado a lucros, né? De uma maneira assim preponderante na vida dele, não gostava. A minha mulher já vai saindo. Você quer virar a câmera? O pessoal não está vendo. A minha mulher já está saindo. Ela não aguenta. Chega nessa parte, ela falou: não aguenta. Não aguenta? Então tá bom. E aí o que ele percebeu? Que numa outra cidade perto tinha muito dinheiro, tinha muita grana, rodava uma grana lascada. E aí o que ele fez? Eu vou para lá. E aí os amigos: não, Turco, não vai, rapaz. Tem um deserto. Essa estrada que liga essa cidade até a outra, tem um deserto no meio e é um lugar que tem uma tempestade de areia que apaga tudo. Se você for para lá e vier essa tempestade de areia, vai apagar e você vai ficar perdido. Não, eu tenho que ir, eu tenho que ficar rico, né? Pegou a maletinha dele, que ele falava que era a razão da vida dele, olha, né? Mamão, razão da vida dele, e foi. Encheu o cantilzinho dele de água e foi. Tuf, 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 tuf. Primeiro dia foi bem, segundo dia foi bem. Chegou no terceiro dia, o que aconteceu? Aquela tempestade, ele se escondeu nas pedras e ficou lá, esperou. A hora que baixou, que clareou o dia, que ele olhava, não tinha nada, nenhum rastro, nada, mas nem nada que pudesse guiar. Era uma época que não tinha o GPS, não tinha o Waze, não tinha o Google Maps, né? Não tinha nada. E ele estava perdidamente lá no meio daquela floresta, daquele deserto. E ele começou a andar, a rodar, e não achava. Voltava naquelas pedras, percebeu que estava andando em círculo. Aí, gente, nessa hora que eu falo, cachorro uivando, né? Nessa hora, quando a dor começa a apertar, quando você começa a sentir o perigo iminente, o que ele fez? Né? Orou. Coisa que ele não fazia. Meio sem jeito. Quem não está acostumado a orar, rezar, não tem muito jeito, né? Ô, Senhor Jesus, quebra a minha aí, poxa vida, me arruma, né, um norte aí, ou um guia para que eu saia dessa situação aqui, por favor, né? Mas no sentido assim, de mandar até. Mas a espiritualidade sempre atende, né? Batei e a porta se abrirá. Pedi e obtereis, né? Quando ele acabou de orar, estava lá a tenda, né? Pode continuar, querida? Você aguenta aí? Para aguentar mais um pouquinho, que está chegando no final. Ela tem uma vontade, nessa hora que eu falo da tenda, ela fala: meu Deus, e são 3 tendas. 3, vocês aguentam aí que são 3, né? Eu não posso pular porque tem que mostrar o sacrifício da pessoa, né? Que está sofrendo. E aí ele viu aquela tenda assim, correu, falou: aquele rapaz que está na tenda, que parecia um cofre, né? Uma caixa d'água de 1000 litros assim, ó, com os braços assim, ó. Falou: aquele lá é o guia que Deus mandou para mim. Chegou lá: por favor, me mostra o caminho para a cidade e tal. Ele falou: o senhor não leu a placa que está escrita aqui atrás? Aqui nós só vendemos gravatas. Estava cheio de gravata assim, ó. Mas eu preciso de uma indicação, eu não quero gravata. Meu senhor, eu preciso ser mais claro? Aqui nós só vendemos gravatas. E aí o turco saiu bravo. Vocês conhecem o turco bravo, né? Nossa senhora, meu Deus do céu, como xinga. Né? Saiu bravo lá: eu não preciso de gravata, não preciso de guia, eu vou me virar aí. E foi, e andou, e a água acabando, e as forças diminuindo, e a hora que a dor começa a aumentar, e o cachorro, além de uivar, começa, né, tentar levantar, ele novamente ele cai de joelhos, e aí a oração já sai um pouquinho mais do fundo do coração, porque a dor é mestra, não é castigo.
Meu Deus, desculpa lá a oração que eu fiz. Eu sei que eu fui meio relapso, né? Eu gosto muito dessa malinha, a minha vida inteira está aqui, ó, né? Eu ainda não consegui me libertar, mas por favor, meu Deus, me ajuda. Agora eu preciso de água, que a minha já está acabando, né? E a hora que acabou, que ele ficou de pé, falou, eu estou vendo uma outra barraquinha, já a segunda, Carminha, está chegando a terceira. Estou vendo a segunda barraquinha lá, e eu acho que agora eu vou conseguir o que eu estou pedindo. E foi cambaleando e tal. Mas ele já ficou meio né? Quando ele viu, o cara era o mesmo que estava lá atrás. Olha, eu não vou pedir para o senhor me ensinar a estrada, mas me dá água para poder sobreviver. Vocês querem me imitar lá, o cara? Aqui nós só vendemos gravatas. Eu não quero água. Aqui nós só vendemos gravata. Saiu bravo, xingando, falou, agora é o desencarne. Agora é o desencarne. Saiu, já nos estentores da vida, mas ele, talvez, né, influenciado pela alta espiritualidade, né? Talvez tendo aquela opção que todos nós temos, inúmeras vezes, de corrigir alguns erros que nós estamos cometendo. Ele falou, eu acho que eu vou rezar agora de uma maneira diferente. Eu vou me mudar interiormente. Eu vou, apesar que eu estou aqui na Síria, né? Mas eu fiquei sabendo um tal de Leon Hippolyte Denisard Rivaio lá que falou que conhece o verdadeiro cristão pela sua transformação moral. Eu vou me transformar. Rezou lá, mestre, eu sei aonde eu devo transformar. Eu tenho que abandonar esse bem material. Então, eu prometo que se eu sair dessa vivo, eu vou dar tudo que eu tenho, vender tudo que eu tenho e dar para os pobres. Aí quando ele acabou de fazer a oração, que ele olhou, agora é a última, né, Carminha? Não era mais aquela casinha assim, não era mais aquela tenda, era um castelo. Mas um castelo assim, revestido de mármore, bonito, uma porta de vidro temperado, e ele cambaleando assim, quase sem força, chegou perto assim e conseguia ver lá dentro uma fonte luminosa assim. Meu Deus, obrigado. Eu podia ter conhecido essa doutrina consoladora há mais tempo. Olha que maravilha. Eu vou entrar para me salvar. Quando ele foi entrar, saiu aí. Saiu, né? Mas bateu no peito dele, o cara, tuf! Aqui o senhor não pode entrar. Mas eu vou morrer se eu não entrar aqui. Eu tenho que entrar para me salvar. Por que eu não posso entrar? Aqui nós só deixamos entrar pessoas que usem gravatas. Aqui só podem entrar pessoas que usem gravatas. Entenderam? A vida inteira, notem bem, a vida inteira nós estamos desprezando. Gravata? Hoje, reunião, num centro, lá em Pungaí, não, eu vou tomar uma aí. Mamão? Ouvi o cara falar de mamão? Não, eu vou tomar uma aqui. Está jogando gravata fora. Às vezes, algumas oportunidades que nós temos, às vezes, de só ouvir. Tem gente que só precisa falar com a gente. Eu não posso, estou atrasado. E aí jogamos as gravatas fora. A vida inteira nós desprezamos. E a hora que é marcada pela transição, vai faltar o paramento principal, que é essas gravatas. Então, gente, nós não podemos desperdiçar a oportunidade. Orar e vigiar, ó, ligados, né? E a última, já está no horário, né, Otavinho? Não quero me exceder. A última orientação. Vocês perceberam que são orientações da nossa vivência. Quando nós tomarmos uma decisão, ela tem que ser uma decisão firme. Eu não digo, né, corrigir pode corrigir, melhorar pode melhorar, devemos melhorar, mas retroceder jamais. Como aconteceu com um outro antepassado. Pô, mas o pessoal fala assim, putz, esse cara só fala de turco, mas essa é uma história real.
Tinha um centro na rua Lava Pés, em São Paulo. E o mentor não, o dirigente, porque ele estava na época encarnado, era o Batuíra. Muitos de vocês já ouviram mensagens, às vezes a gente recebe essas mensagens, né? Está lá, Batuíra. Vocês já viram a beleza, né? A clareza, a objetividade desse espírito de luz, hoje espírito de luz? Mas o Batuíra na época ele era administrador, era médium, era, né? Fazia tudo lá na Rua das Lava-Pés, lá em São Paulo. Quem já morou em São Paulo sabe. E um dia chegou um turco lá, na Rua dos Lava-Pés, e quis conversar com o Batuíra. E o Batuíra, né, falou, mas o que está acontecendo? Olha, Batuíra, turco tem uma vida boa, Lodinha, no 25 de março, está vendendo horrores, mas eu tenho uma tristeza dentro do meu coração que ninguém tira. Já passei em psicólogo, já passei em psiquiatra, tomo tarja preta, tarja amarela, tarja vermelha. Não tem jeito. Eu durmo sob o efeito daquela tarjona preta, mas no outro dia o problema continua comigo. Eu quero resolver, Batuíra. O turco, isso aí, pelo jeito, envolve mudança de comportamento. Eu vou te ajudar. Você está afim? Estou, porque estou sofrendo muito. E além disso, além de eu estar sofrendo, eu estou fazendo pessoas da minha família sofrer muito. Eu preciso mudar. Então você está no lugar certo. E aí, então, ele começou a aprender, né? A doutrina, começou a aprender o evangelho, começou a participar das atividades do centro, lá no começo do século passado, e foi melhorando. Era visível, né? Como a gente vê, nós, espíritas, claro que a gente tem altos e baixos, tem hora que a gente está com o farolzinho embaixo lá e tal, né? Mas no outro dia a gente vem, toma um passe e tal, e, né, recarrega as baterias. Mas era visível que ele estava melhorando. E um dia, de tarde, Batuíra lá fazendo as orações, ele vê a porta se abrindo, entrou aquela luz forte assim, ele não conseguiu divisar bem quem era. Quando a pessoa chegou perto, ele percebeu que era o turco. E ele percebeu também que o turco tinha um sorriso, sabe assim, uma afeição gostosa, leve. Ele falou, nossa, que maravilha. E é gostoso, né? Quando a gente acerta, quando a gente consegue fazer uma pessoa feliz, né? Quando a gente consegue mostrar a doutrina e se percebe que a pessoa melhora, é a coisa mais gostosa do mundo, né? E é fácil de fazer isso, quando a pessoa se ajuda. Mas aí, então, o Batuíra chegou para o Turco e falou, mas, ô Turco, mas o que aconteceu? Você chegou essa hora? Hoje não é feriado? Não está na hora lá de você estar na caixa registradora lá contando seus lucros? Não, Batuíra. Turco veio aqui agradecer por tudo que você fez. Mas não fui eu que fiz, foi você. Eu só te mostrei a doutrina, o resto foi você que fez. Não, mas eu quero agradecer. Me fala como que eu posso agradecer? Vamos reformar todo o centro? Não. Aí nós estaremos voltando dentro dos bens materiais. Vamos agradecer através de uma oração. Aí o turco pensou, falou, mas ele não sabe rezar. Eu leio tudo e tal, mas falar assim, não faz isso comigo, Batuíra, não faz. Não, mas fala do seu coração, é gostoso quando a gente fala do coração. Não fala, não consigo. Turco trava. Aí o Batuíra falou assim, então vamos fazer o seguinte, senta aqui do meu lado. Né? O Turco sentou do lado dele, eu vou falar e você repete. Tá bom assim? Tá bom, aí tá bom. E aí os dois, né? Posição lá da doutrina, tudo, né? Ligado com a espiritualidade. O Batuíra, querido Mestre Jesus, querido Mestre Jesus, queria nessa hora, Mestre, agradecer por tudo que você me deste, agradecer por tudo que me deste. E foram fazendo aquela oração linda. Batuíra falava e ele repetia. E o Batuíra também intuído, né, pela mais alta espiritualidade, no final da oração, falou, e agora, Mestre Jesus? E agora, Mestre Jesus? Para mostrar que realmente estou mudado,
prometo doar todos os meus bens para os pobres. Prometo doar todos os meus bens para os pobres. A hora que o Batuíra ergueu o olho, o turco tinha sumido. Vazou, sumiu. Depois, é uma história real, ficaram sabendo que ele terminou sua existência terrena num hospício. Então, o perigo, gente, são esses retrocessos. Né? São essas situações em que aparentemente a gente conseguiu mudar as condutas, mas a hora que a gente é testado, a gente percebe que nós não conseguimos. Agora, realmente, para encerrar. É um alento que eu escuto de uma pessoa que não é espírita. Quem é da minha época vai lembrar. Moacir Franco. Encerrar uma palestra do espírita com Moacir Franco, mas é verdade. Tem uma passagem dele que ele fala assim, ó. Quando a noite tiver mais escura, tenha uma certeza que falta muito pouco para raiar a luz. Quando a noite estiver mais escura, quando a sua vida estiver desmoronando, quando tudo, as suas convicções, todas elas estiverem se esfacelando, tudo estiver negro, calma, porque falta pouquinho para a luz brotar. Que essa luz que todos nós esperamos brotem no coração de cada um de vocês, agora e sempre. Fiquem na paz do Mestre Jesus.